Oi, galera! Então eu vou continuar com a aula passada e eu deixei esse exercício aí de determinar a interseção dessas duas retas. As retas determinadas pelos pontos 1, 0, 1 e 0, 1, menos 1 e depois a reta 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1, menos 1. Então, nos dois casos, eu preciso do vetor diretor. O vetor que dá a direção da reta vai ser dado pela diferença aí, em qualquer ordem, desses pontos dados, os pontos que estão na reta. Então, tem 0, 1, menos 1. Então, eu vou ficar com o vetor 1, menos 1, e 1 menos menos 1 vai ficar 2. Então, esse vetor com essas coordenadas me dá a direção da primeira reta. E aí eu pego qualquer um dos dois pontos para ser o ponto conhecido da reta. Daí eu vou ter as equações paramétricas dadas por x menos 1 igual a t vezes 1. Esse 1 aqui eu tirei daqui, tá? Y menos 0 igual a menos t, ou t vezes menos 1, né? Porque eu multiplico por esse aqui. E z menos 1 igual a 2t. Então essas são as equações paramétricas, ou eu posso colocar nesse outro formato aqui, que é equivalente. X igual a t mais 1, y igual a menos t, e z igual a 2t mais 1. Essa é a primeira reta. A segunda reta passa por esses dois pontos. O vetor diretor, eu vou chamar aqui de w, vai ser dado pela diferença do mesmo jeito. Então, eu vou pegar 1, 1 menos 1, e fazer menos 0, 0, 1. Feito isso, eu tenho um vetor dado por 1, 1, menos 2. E aí as equações paramétricas vão ser dadas por x menos 1 igual a t, y menos 1 igual a t de novo, e z menos 1 igual a menos 2t. Lembrando, essa coluna aqui eu estou tirando das coordenadas desse ponto. E o parâmetro t eu estou multiplicando pelas coordenadas desse vetor. Tá? Então, assim, uma outra coisa. Eu posso chamar esse parâmetro aqui de uma letra diferente. Tá? Eu vou ficar com x igual a s mais 1, só para indicar que é outra reta. Y igual a s mais 1 e z igual a menos 2s menos 1. Tá? Muito bem. E aí eu preciso fazer a interseção entre esta reta e a outra. Como é que faz isso? Eu vou precisar de um ponto que tenha coordenadas x, y e z, que tenha parâmetros dados, né, coordenadas dadas pelo parâmetro t, e também tenha coordenadas dadas pelo parâmetro s ao mesmo tempo. Tá? Então eu vou precisar aqui x igual a t mais 1,
e ao mesmo tempo vou precisar que x seja S mais 1. Também vou precisar que y seja menos t, e que também seja S mais 1. Vou precisar que z seja igual a 2t mais 1 e seja menos 2s menos 1. Ok? Muito bem. Então, veja, da primeira equação, o que isso aqui está me dizendo? Posso cancelar esse 1 com esse 1 e dizer que t tem que ser igual a S. Se t tem que ser igual a S, e eu substituo isso nessa segunda equação aqui, o que acontece? Você vai ter menos t igual a t mais 1. Tá? Se eu passar esse t para o outro lado aqui e esse 1 para cá, eu vou ficar com 2t igual a menos 1. Ou seja, t é menos meio. Se t é menos meio e t é igual a s, então s também é menos meio. Ok? Bem, sabendo o valor de t e de s, eu tenho agora as coordenadas do ponto. Por quê? Porque x, y e z são dadas por essas coisas aqui. Então, se x é t mais 1, então eu tenho a coordenada x igual a menos meio mais 1, que é igual a meio. Se y é menos t, então y é menos meio, que é meio. E se z é 2t mais 1, então z é 2 vezes menos meio mais 1. 2 vezes menos meio é menos 1, mais 1 é 0. Então, eu tenho interseção para as duas retas e essa interseção acontece no ponto meio, 0. Ok? Muito bem. E aí a gente falou da vez passada que se não tem interseção, podem acontecer dois casos. Você ter as retas paralelas ou elas podem ser transversas. Tá? Uma outra coisa, que é onde eu quero chegar na aula de hoje, é responder a pergunta se essas retas são ortogonais. Ocorre interseção, poderia não acontecer interseção, mas outra pergunta que se faz é se as retas são ortogonais. Quando é que as retas são ortogonais? Eu preciso ter o ângulo entre elas, ou entre os vetores que dão direção para essas duas retas, o ângulo precisa ser 90 graus, ou eu preciso ter os vetores ortogonais, os vetores que dão direção para as retas.
Se esses vetores são ortogonais, aliás, isso é se só se, né? Esses são ortogonais se só se o produto escalar é zero. Então o que acontece? Para o meu vetor, para a minha primeira reta, o vetor era 1, menos 1 e 2. Para a segunda reta, o vetor era 1, 1, menos 2. Eu tenho o produto escalar igual a zero? Essa é a pergunta. Então, o que acontece com V escalar W? Isso vai ser 1 vezes 1 mais menos 1 multiplicado por 1 mais 2 vezes menos 2. Isso me dá 1 menos 1 menos 4, que é igual a menos 4. Isso é diferente de zero. O que isso significa? Que os vetores que dão direção para as retas não são ortogonais. Se os vetores que dão direção para as retas não são ortogonais, isso significa dizer que as retas não são ortogonais. Quando é que as retas são ortogonais? Quando esse produto dá zero, e não diferente de zero. Ok? E aí eu vou deixar uns exercícios para vocês verificarem se retas são ortogonais ou não. Tá legal? Então é isso. Até a próxima.